Um bom dia, oficial, professores, colegas do doutorado, colegas do mestrado. Eu estou com a voz um pouco debilitada, em função de um pequeno problema na garganta, mas vou tentar falar o máximo possível aqui para que a gente possa aproveitar bem essa oficina. Depois do Fábio de Mello lá não tem jeito, você não vai levar a vantagem. Não, eu acho que o meu assunto não é nem tão interessante e minha voz também não está nem tão habilitada assim para falar Não, tanto, né? o assunto é interessante, sim. Desculpa a brincadeira essa. Não, imagina. Não, mas é isso mesmo. E até é um risco, né? Fazer uma oficina sobre revisão sistemática com os professores que me ensinaram sobre isso, né? Então, o risco de eu fazer alguma coisa errada aqui, né, depois ser cobrado é bem grande também, né? Mas vamos lá. Vamos começar. Eu acho que só para eu conseguir compartilhar a tela... Ah, vou conseguir. Que antes eu não conseguia porque eu não estava como anfitrião. Só um minutinho. Vocês veem a tela? Sim. Joia. Então, o tema que eu tenho hoje para discutir aqui com vocês é a revisão sistemática da literatura. Esse formato de pesquisa, esse formato de método, particularmente, é um dos métodos, dos formatos de pesquisa que mais me interessam. É uma forma de produção de conhecimento, né? O nosso papel enquanto pesquisador é a produção do conhecimento, e é uma forma que ela é fácil de se trabalhar, porque o formato de busca de dados, ele não depende necessariamente do pesquisador ir a campo para a obtenção desses dados, e ao mesmo tempo produz resultados consistentes tanto para o campo teórico quanto para o campo empírico, né? A gente consegue uma contribuição legal bem interessante para ambos os lados. Então, a pesquisa produzida nesse campo, ela vai conseguir um avanço tanto em termos teóricos quanto potencialmente, né? E se espera muito Edson, disso. Oi? desculpe te interromper, mas não sei se você vai precisar de algum efeito na sua projeção, porque não está aparecendo a apresentação, entende? Ele está aparecendo o teu documento do Tá. Aham. PowerPoint. Agora foi. Isso. Ah, sim. Ah, não, perfeito. Só eu que não tinha colocado ainda. Mas vamos lá. Então, para quem não me conhece, meu nome é Edson. Eu sou doutorando no programa. Sou orientando da professora Simone, né, querida professora Simone, que me ensinou muita coisa nesse percurso, nesses 3 anos, já indo para 4 anos de caminhada. E boa parte do que eu tenho aqui para falar, boa parte, quase totalidade, eu aprendi, né, ou com ela ou com os demais professores do programa. E tem muita coisa para ser discutida, muita coisa interessante, muita coisa assim prática que pode ser usada tanto pelos meus colegas do doutorado quanto pelos meus colegas do mestrado. E eu tentei trazer aqui um assunto num formato bem leve, né, para que possa ser útil, bem leve e prático, né, para que possa ser útil tanto para os iniciantes e tanto para uma possível discussão por parte dos professores. Então, em qualquer momento que vocês tenham alguma coisa para apontar, para falar, podem ficar à vontade, que a gente encerra a discussão aqui. Então, meu tema também de pesquisa, que eu tenho mais afeto para pesquisa, para doutorado, enfim, é a área ambiental, né, a área da sustentabilidade. Meu tema específico de pesquisa é economia circular, então toda a produção que eu tenho, toda a especialização de conhecimento que eu tenho é em torno desse tema central. E eu vejo a revisão sistemática da literatura analisando num contínuo de possibilidades de pesquisa como um eixo central, né? Num ponto a gente tem as pesquisas que são teóricas, em outro extremo nós temos as pesquisas de caráter empírico, né? Qualitativa, quantitativa, enfim, e a revisão sistemática ela está nesse entremeio, né? Tendendo mais para o aspecto teórico, mas ela tem uma contribuição muito mais associada, né? Partindo, é claro, de um aspecto teórico, mas associada também à produção de resultados práticos, né, que podem ser utilizados, empregados
no campo das organizações, assim como contribuições sociais e demais contribuições que a gente tanto almeja com as nossas pesquisas, né? E o formato de oficina, o formato de discussão que eu pretendo trazer hoje é apresentando um artigo, né, que eu escrevi em 2000 em parceria com a professora Simone, parceria de orientação com a professora Simone, que foi escrito em 2019, 2020. É um dos artigos da minha tese, de revisão sistemática da minha tese, e que foi publicado ano passado. É um artigo que tem um formato inicial, eu vou trazer aqui o formato inicial dele, e a partir dali a gente tem várias transformações, tentativas, né, de publicação, até que a gente chegou a publicar ele. Não me recordo, mas é uma revista bem interessante, é uma revista A1 ou A2. E o método da revisão sistemática, não necessariamente ele vai tratar apenas da produção de uma revisão sistemática para publicação na forma de artigo, né? O artigo é uma forma resumida, um trabalho maior, mas a revisão sistemática ela pode ser utilizada também. E aqui, quem está participando da oficina pode se utilizar dessas dicas, para a produção de conteúdo para sua tese e para sua dissertação, né? É muito importante, e em repetidos locais, repetidas vezes, eu li que um bom trabalho qualitativo, quantitativo, uma boa tese, uma boa dissertação, ela vai partir, muitas vezes, de um objetivo consistente de pesquisa, mas também de uma busca, né, que aquela pessoa que está desenvolvendo a pesquisa vai fazer da literatura. E tendo um protocolo bem definido, sistemático, de revisão, de busca dessa literatura, a gente vai conseguir um resultado mais consistente e mais alinhado com o que se espera, né, de uma pesquisa de caráter científico. Eu tenho alguns slides aqui com dicas, com interpretações minhas do como fazer a revisão sistemática, do como fazer uma boa revisão sistemática. E eu tenho também um artigo, então, que eu vou passar agora para a apresentação. Só que já de antemão eu falo que não existe uma forma, uma única forma de se fazer esse tipo de pesquisa, né? A proposta que eu trago aqui é uma visão que eu consegui desenvolver com várias testagens, né? E a partir dessa perspectiva que eu trago, vocês podem produzir a própria perspectiva que vocês têm, né, para a construção desse tipo de pesquisa. Antes da gente continuar a apresentação aqui dos slides, eu já vou mostrar o artigo que eu tenho de forma bem breve. Depois, conforme eu for passando a apresentação, né, a discussão, eu volto para o ponto do artigo que trata daquele ponto. Apresentando brevemente, então, o artigo. Esse artigo, o tema dele, né, o objetivo dele, o aspecto central dele, foi fazer uma busca de indicadores e métricas com foco em economia circular e inovação. Para a formação da porção teórica da minha tese, eu desenvolvi 3 revisões sistemáticas. A primeira revisão, e elas são contínuas, né, elas têm um tema contínuo. A primeira revisão tratou de uma busca de indicadores e métricas ou ferramentas, escalas, para o campo da sustentabilidade. Isso porque no campo da economia circular não existem escalas formadas, escalas consolidadas para mensuração, né, com aquele protocolo próprio de criação e desenvolvimento de escalas. A primeira busca que a gente fez, então, foi nesse sentido, no campo amplo da sustentabilidade. A partir daí, eu voltei à segunda revisão sistemática, que é essa que eu trago aqui, para o campo específico da economia circular, e a intenção era buscar escalas de mensuração, mas o resultado é que nós não encontramos escalas de mensuração para a economia circular. Desse modo, a gente partiu para um campo um pouco mais amplo, que é de indicadores e métricas, né, que seria basicamente a mesma coisa, né, para mensuração, para medida, ou para aferição do que é a economia circular. E num terceiro momento, né, uma terceira revisão sistemática completando esse ciclo de autoconhecimento, de desenvolvimento do tema da tese, partiu para análise das teses e dissertações, do conteúdo de teses e dissertações publicadas no campo da economia circular, né,
buscar ali, ver se existe alguma coisa produzida já com esse tema, não na forma de artigo mais, mas também na forma de literatura cinzenta, né? Na forma de tese de dissertação, que abordasse especificamente o meu tema da tese, que é o desenvolvimento, a validação numa escala para a economia circular. Então, notem aqui que as três revisões sistemáticas que eu citei, e as três me ajudaram no autoconhecimento sobre o meu próprio tema da tese, tirar um pouco aquela incerteza se de fato a tese era viável, aquele tema era viável ou não. Todas elas contribuíram para a evolução do meu conhecimento no campo. Então, aqui, nesse formato do artigo, é a primeira versão que eu tenho, já depois das correções da professora Simone. Mas essa versão, ela foi, posteriormente, quando foi veiculada para publicação, ela já foi reformulada, e esses 125 artigos que nós temos aqui já tem uma versão com mais de 130, que houve uma atualização. E esse formato ainda é um formato em português, não é o formato traduzido. Então, é a matéria bruta que eu tinha para apresentar, né, nesse primeiro momento. Nós temos aqui um resumo, né, não vou entrar no mérito agora do que a gente tem colocado aqui, palavras-chave associadas a este assunto de pesquisa, uma introdução, também já com um trecho em vermelho aqui, que depois foi modificado, né, sempre naquele processo de evolução, né, produzindo um conteúdo inicial, mas sempre passando por vários processos de transformação. Uma justificativa sempre bem extensa, para que você consiga mostrar para a comunidade acadêmica o porquê que teu trabalho é viável, porque a justificativa dele é relevante para o campo, né? E apresentação do objetivo de forma breve, apresentação da estruturação do artigo, essa estrutura básica de uma introdução. E é claro que para cada formato de artigo, para cada tipo de produção que você vai fazer, você pode ajustar essa seção de introdução conforme você precisa. Mas sempre trazendo informações atuais, demonstrando a relevância, a importância do porquê que é bom, do porquê é relevante a produção que você está fazendo, e é isso que vai determinar se ele vai ser bem visto ou não. E nesse ponto já há uma discussão, né, quanto à questão da aceitação do artigo, né? O fruto final do teu trabalho, seja da tese, ou da dissertação, ou do trabalho de conclusão da graduação, ou qualquer outra pesquisa que você desenvolva, ele tem que, né, contribuir para o teu conhecimento, para o teu crescimento, mas quando ele é colocado à prova, na apresentação de um evento, na forma de um artigo, ou até mesmo na submissão de um artigo para uma revista, é ali que você vai perceber se de fato aquilo que você conseguiu desenvolver, aquilo que você conseguiu criar, tem ou não aderência, e quais críticas, quais contribuições você vai obter para a melhoria daquele teu artigo que você está produzindo. Então, não se trata de, objetivamente, só publicar o artigo. Trata-se de você compartilhar o conhecimento que você tem, de você colocar à prova o conhecimento que você tem, de você ter um crescimento com aquilo que você produziu. Isso não acontece também só escrevendo, né, o artigo. Isso acontece também revisando aquilo que você escreveu, ou até mesmo revisando outros artigos quando você se enquadra ou quando você está na condição de avaliador de artigos. Né? Aprender com o erro, isso é uma coisa que é bem importante. Quando a gente não consegue aprender, ou quando a gente não consegue absorver a totalidade do conhecimento fazendo, a gente pode aprender revisando aquilo que a gente fez. A sessão sobre a revisão teórica, que também tem incorporado nesse artigo de revisão sistemática. Aqui eu tenho 2 páginas de revisão teórica, depois a gente acabou enxugando essa sessão por causa do tamanho do artigo, que ficou um artigo bem extenso, e aqui ele tem a versão completa, só que sem as tabelas. Juntando tudo, então, daria várias palavras a mais. Inclusive, para isso, a gente tem que se atentar com os espaços que a gente tem para cada seção do artigo. Posteriormente, essas 2 páginas que eu tenho aqui
foram bem enxugadas, né? A gente já vai entrar no que tem que ter em cada parte desse artigo. Seção de método, que aqui a gente não pode economizar palavras, a gente não pode economizar explicações, tudo aqui tem que ser muito bem justificado. Se for preciso usar tabela, usa a tabela. Se for preciso trazer números, traz os números. E sempre observando que aquilo que você faz aqui, na revisão sistemática, outra pessoa, outro pesquisador já tem que ter feito antes. Ou se você faz uma coisa nova, uma coisa diferente, você tem que justificar muito bem o porquê que você está adotando aquela postura. Porque tudo isso, posteriormente, pode ser objeto de crítica ou de verificação, até mesmo de aceitação ou não do artigo por um simples passo metodológico que você adotou nesse estágio. Eu gosto e eu acho que é uma coisa bem aceita quando você traz dados, informações na forma de tabela, ou na forma de quadro, na forma de uma figura. Por isso, aqui no final da sessão de método, a gente tem uma figura que resume aquilo tudo que já foi feito, o passo a passo, o porquê que foi feito, o quanto que saiu, o quanto que ficou, de uma forma resumida daquilo que foi feito. Então, aqui são 2, 3 páginas também de método. Ele pode ser sintetizado também na forma de uma figura um pouco mais completa. Mas sempre lembrando que nessa sessão você tem que explicar muito bem o que você fez, né? Para que as outras pessoas que vão ler o teu artigo, né, para a audiência do artigo, compreenda e entenda bem o passo a passo que você tomou. E sempre lembrando, né, que não existe uma receita certa, uma forma certa de se fazer isso aqui. Quando você vai para a busca da literatura, de artigos já publicados com esse método, você vê muita diversidade, muitas formas de serem feitas. E nem sempre o artigo que você lê, você vai se agradar com o conteúdo, né? Mas por isso mesmo que são várias possibilidades que podem ser utilizadas. Eu costumo dividir a sessão de resultados em duas partes principais, né, tirando a parte da discussão. Mas a parte da apresentação dos resultados, uma forma interessante que eu vejo de ser feita e que aí divide bem aquilo que é estrutural do que é analítico do artigo, é esse formato aqui. No primeiro momento, tenho a apresentação de dados sobre as estruturas daqueles artigos que foram revisados, né, como informações do ano de publicação, que nem são assim tão relevantes, né, se for de ver, porque são dados que qualquer pessoa pode bater um olho naquilo que tem publicado e pode identificar. Então, a contribuição principal do artigo não é essa, não é dizer em que ano foi publicado, ou até mesmo dizer em que journal que foi publicado. Mas, né, se você não coloca no artigo ou na tua revisão, você vai acabar depois sendo cobrado que você não colocou. Aqui eu tenho, então, a tabela dos journals que publicaram, e assim segue, né? O perfil da pesquisa, dividir aqui em setor econômico e o tipo de pesquisa dos artigos que eu revisei, né? Só para demonstrar o comportamento que tem nesse campo. Depois eu parto para outra seção, dentro ainda da questão da apresentação dos resultados, que é uma parte um pouco mais profunda, que vai seguir para a definição das dimensões analíticas dentro daquele tema que você está pesquisando. Eu vou passar um pouco para frente aqui, que acho que vai ter uma tabela que vai deixar um pouco mais claro, mais interessante. O que são essas dimensões? Nesse anexo que eu tenho aqui, que são das tabelas e figuras do artigo, não sei se eu estou indo muito rápido na apresentação, é que depois eu vou voltar nesse mesmo tema aqui para a gente aprofundar um pouco mais. Se estiver muito rápido, podem apontar que eu vou um pouco com mais calma. Edson, só para, vamos dizer assim, posicionar principalmente os alunos ingressantes aí, né? Você não tem necessariamente que ler todos os 125 artigos, né? Não. Ou seja, de onde que você subtrai essas primeiras informações ali?
Isso tudo já, daqui a pouquinho vou entrar nessa Ah, tá. parte, Desculpa. não, imagine, porque de fato, você não precisa ler todos esses artigos. Ou melhor, você não precisa ler todos os artigos que você encontrou na sua triagem inicial. Muitas vezes você vai fazer uma busca, você vai encontrar 5, 6 mil artigos. Você não precisa ler tudo isso, né? Você não tem tempo hábil para fazer essa leitura toda. Mas existem vários filtros, várias etapas, vários passos que têm que ser seguidos para que você vá filtrando, 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 até que você chegue numa amostra refinada de artigos, e daí aqueles ali é que você vai buscar informação. Daqueles ali que você vai extrair informação. Só que, de fato, não é necessário, não existe espaço de tempo para que você leia 5, 6 mil artigos para a produção de uma única revisão sistemática, né? Fica inviável, né? Continuando aqui com a estrutura do artigo, de forma bem breve, depois a gente vai voltar para ver isso aqui. Daquelas categorias que eu defini ali, que são categorias analíticas, e depois eu vou explicar o porquê que é dessa forma, ou porquê que eu faço dessa forma, a gente vai ter a explicação item por item, dimensão por dimensão. Então, tem uma dimensão aqui, eu vou ter uma discussão e um gráfico pequeno, e depois uma explicação do porquê que isso é assim. E assim vai por cada um dos itens. Eu criei 11 itens analíticos para esmiuçar esse conteúdo das revisões temáticas, dos artigos que eu identifiquei para revisão sistemática. A sessão seguinte é a sessão que discute os resultados do artigo, então tudo aquilo que eu achei interessante e diferente lá na busca dos artigos, que eu apresentei de forma breve ali para cima, que eu vou entrar com um pouco mais de profundidade. E aqui eu trago tudo aquilo que tem de diferente, né? Tanto para mais quanto para menos, né? Quais os achados interessantes que eu tenho nesses artigos. Uma proposta para agendas de pesquisas futuras, né? Com base naquilo que eu achei de resultado e de dados relevantes. E depois também a gente volta nisso aqui, só apresentando qual é a estrutura básica do artigo. E depois a gente segue pegando cada um dos itens. E depois, no final, as considerações finais e as limitações que eu reconheço no meu próprio artigo. Então, disso aqui eu volto para a nossa apresentação. Aqui, sim, entrando em cada uma das seções que a gente tem do artigo. Uma questão relevante, antes da gente entrar para isso, é uma reflexão sobre aquilo que a gente produz, né? A gente pode produzir uma revisão sistemática que pode ou não virar um artigo, pode ou não ser útil para a tese, mas uma questão que a gente tem que se perguntar sempre é o seguinte: será que aquilo que eu produzo, será que aquele formato que eu estou utilizando, será que aquilo que eu estou entregando para a academia, para os meus pares ou para as empresas, é de fato útil, é de fato relevante, é de fato consistente, né, para o campo, para aquilo que eu estou me propondo a fazer? Boa parte dos artigos, ou a maioria dos artigos, eles não tem uma relevância consistente. Eu já fiz vários artigos, em várias situações aconteceu, eu produzi um artigo, né, deu a entender que aquele artigo estava muito interessante, estava muito bom, e quando você chega a mandar para a revista, o retorno que tem do editor é o seguinte: eu tenho 100 artigos igual ao teu, tenho 200 artigos igual ao teu, né? O teu artigo ele não tem nada de diferente em relação àquilo que eu já tenho aqui de armazenado. Então, o que eu vou trazer de diferente no artigo? Qual o objetivo eu quero cumprir com esse artigo? Isso tem que estar muito bem evidente, e a hora que você vai testar se de fato o artigo tem aderência, se de fato o artigo ou a produção que você tem vai ter relevância, é quando de fato se mandar para o evento, tiver uma discussão, uma apresentação desse artigo, ou quando você mandar para uma revista, que venham 2, 3 revisores e vejam o teu artigo, né, revisores com muito mais conhecimento que você, e critiquem o teu artigo.
né? Dali que você vai obter o crescimento para que naquele artigo ou nos próximos que você for de fazer, você possa fazer ou proceder da forma mais adequada, né? Sempre tentando crescer com as críticas, crescer com os apontamentos que você tem. No meu entendimento, todo artigo, toda revisão sistemática, ela vai iniciar com a definição de um objetivo. O objetivo do artigo ele não precisa ser definitivo. Quando você inicia a pesquisa, muitas vezes no transcorrer, né, da execução da pesquisa, da revisão sistemática, você pode acabar mudando o rumo do objetivo que você vai ter. Mas sempre você tem que ter muito bem definido qual que é o teu objetivo. Se eu estou estudando economia circular, ou qualquer outro tema que seja, meu tema amplo é economia circular, e dali eu parto para um aspecto mais específico, que são as escalas, são as métricas, são os indicadores. E é esse rumo, esse objetivo que eu vou tomar. Se eu não partir dali com esse objetivo bem definido, eu não vou saber onde que eu vou chegar. Então, você vai produzir talvez um conteúdo que não vai ser útil para o teu crescimento, para o teu autoconhecimento, e ele não vai ser útil para ninguém que possivelmente possa ler o teu artigo. Então, o primeiro passo no meu entendimento é você colocar frase, colocar pergunta, colocar o tema, objetivo do artigo, e dali você partir para as etapas seguintes. A etapa que mais toma tempo para esse tipo de artigo é a identificação dos dados que você precisa e a garimpagem das informações para a construção do artigo. A escrita do artigo em si é só uma transcrição daquilo que você já identificou. Os dados, as informações que você vai trazer para o artigo, você já tem conhecimento sobre aquilo porque você já leu os artigos, identificou os artigos, você já triou as informações que você precisava. E eu acredito que talvez 60%, 70% do trabalho que você vai ter nesse método de produção de conhecimento, nesse método de produção de pesquisa, com a garimpagem dos dados. E como que eu faço isso? Agora já partindo aqui para a operação. Eu já usei softwares, tem vários tipos de ferramentas que você pode utilizar. Só que eu costumo usar o bom e velho Excel para fazer esse tipo de coisa. Então, a partir do momento que você tenha, voltando aqui então só na apresentação, que você tenha seu objetivo definido, você vai ter palavras-chave que você vai acabar testando, né, para identificar os artigos, você baixa os artigos, e daqueles artigos selecionados, eu costumo criar uma tabela gigante com várias abas, com várias informações, conforme a busca dos dados no artigo que eu identifiquei, eu vou colocando e transcrevendo para cá. Que depois, quando você for para a escrita do teu artigo, fica bem mais fácil. E que dados que eu identifico? Aqui nessa garimpagem dos dados. Aqui depende. Depende do que você quer ter por enfoque na tua pesquisa. Nessa tela aqui eu tenho dados bem estruturais, não são dados analíticos, só para fins de demonstração. Só que todas essas informações eu vou acabar extraindo dos artigos que eu tenho. Eu vou apresentar a tabela do método. Acho que está no artigo, fica mais fácil de visualizar. E explicando o método, eu já explico como que foi feita essa garimpagem. Então, nessa tabela aqui, eu tenho o total dos artigos que eu mapeei na literatura. Os termos ou combinações que eu fiz, as strings que eu utilizei para busca de artigos na literatura foram esses. Circular Economy, e de um lado, o termo economia circular, e do outro lado, o termo associado a indicadores, métricas ou mensuração. Então, são esses dois grupos de combinações que eu utilizei. E com essas palavras-chave aqui, com esses operadores que eu tenho, AND ou OR, eu fui para as bases que eu queria, que nesse caso aqui eu utilizei para esse artigo específico, só vou passar para baixo a tabela que está cortada, difícil visualizar,
Mas para esse artigo específico eu utilizei 10 bases. Então, eu peguei essas combinações, esses termos-chave, essas strings, e eu coloquei lá na base da Scopus, Web of Science, e nas demais, eu utilizei total de 10, e o retorno inicial de artigos foi esse. Quando eu coloquei isso aqui lá, da Scopus voltou 608, na Web of Science 230. Science Direct geralmente volta muito artigo. E aqui, como eu não haveria a possibilidade de que eu pudesse visualizar todos, eu coloquei um corte de apenas os 1000 primeiros artigos que retornaram. Aqui na Sage foi um pouco menos o retorno. Mas no total, dessa busca que eu fiz, eu identifiquei mais de 6.000 artigos. Eu não li todos esses artigos, né? Se você utilizar esses operadores aqui, eu posso fazer um teste bem rápido, para que não fique... não fique sem operacionalização. Eu vou identificar, se eu entrar aqui na base, já está logado aqui com o acesso pelo CAF, e fazendo a simulação pela Scopus, então. Essa é uma simulação, uma operação que qualquer um pode fazer. Acho que não deu certo o acesso a Scopus. Tá, não vou conseguir acessar agora aqui, mas o jogo de você ter o termo de busca, e aqui a primeira vez que você vai definir o termo, talvez não seja o termo mais adequado. Você pode executar várias buscas até que você identifique que, se eu colocar esse termo de busca, ele vai ter um retorno interessante. Então, você pega esse termo aqui, você faz a simulação lá na base, se retornar muito artigo que não tem a ver com o teu tema de pesquisa, com aquele objetivo que você tem no artigo, você vai testando outros. E uma forma fácil de você identificar quais combinações ou quais strings você pode utilizar é você pegar uma revisão sistemática já pronta do teu tema e uma ou várias, né? Quanto mais estiver melhor, você ir ali e fazer a busca, identificar quais termos outras pessoas utilizaram. Então, em algum momento você vai achar um padrão de artigo e você vai ter a string que você precisa. Tendo esse número aqui de artigos, eu basicamente tenho ferramentas como Start, que eu até cheguei a utilizar, agora não chegou a utilizar ele tanto assim, mas existem ferramentas, ou até na própria página da base, você tendo colocado as strings, você vai ter o retorno de artigos, você ordena por data, por relevância, conforme você achar melhor, e dali você lê. Eu faço isso, né? Eu leio o título, e se o título for atrativo, eu dou uma olhada no resumo. Se o resumo for atrativo, já separo esse artigo no meu banco de dados. Então, já copio e colo o DOI do artigo, e dali eu já tenho aquele artigo armazenado. Depois, quando for preciso, eu acessar o artigo para fazer o download, para de alguma forma conseguir o artigo na íntegra ou ler com mais cuidado, lá no meu banco de dados que eu tenho, só clico ali, ele já vai abrir o artigo correto, né? E eu não leio o artigo na íntegra. Aqueles artigos que são interessantes, eu vou fazer a leitura do título. Se o título for relevante, for interessante, eu verifico o resumo. Né? Então, não precisa ler, de fato, os 6.000 artigos. Né? Você vai fazer uma leitura bem rápida, daquilo que você precisa. Né? As bases que eu mais uso são essas, né? São 10 bases. Se você usar uma única base, como a Scopus ou a Web of Science, o retorno vai ser muito interessante de artigos.
Só que você pode chegar num ponto em que o revisor ou aquela pessoa que vai ler, vai avaliar teu artigo, tua produção, vai questionar por que você usou só uma base. Quando você usa uma base ou outra, você acaba talvez deixando de utilizar os recursos, né, os artigos, os dados que tem em outras. No nosso campo de sociais aplicadas, as bases mais utilizadas são essas, né? Quanto mais você vai seguindo da primeira para a última, tirando o Google Scholar, que é uma ferramenta fantástica que eu também uso, você vai ter menos retorno de artigo e artigos menos alinhados com aquilo que você precisa, né? E de fato a garimpagem dos dados aqui é um jogo de tentativa e erro. Você vai muitas vezes ficar exaurido, mas quanto mais você testar, quanto mais você buscar, maior a chance de você ter um retorno de dados interessantes e posteriormente numa revisão sistemática interessante, né? Porque de nada adianta você chegar para montar o artigo, montar o esqueleto do artigo, se você não tiver uma base de artigos para serem revisados que seja de fato consistente, né? Então, por isso que essa etapa demanda muito tempo, é uma etapa que é bem trabalhosa, né? Que aí você pode criar o teu próprio banco de dados, teu próprio Excel com as informações. E as informações que eu coloco no artigo, né, voltando aqui para as tabelas que eu tenho, são essas informações que eu vou identificar na leitura do artigo, na leitura analítica do artigo. Então, quando eu for pegar os 125 artigos para ler o resumo, para ler o método, para ver as conclusões, aí você não precisa ler o artigo na íntegra, são essas informações que você vai ter que triar. Né? Quanto às dimensões da sustentabilidade, você vai identificar se o artigo parte mais para a área social, ambiental e econômica. E daí aqui eu tenho o meu emaranhado de dados. Eu tenho em algum momento, acho que tem até transcrito aqui nesse próprio arquivo, codificado, por exemplo, aqui, num tipo de indicador que eu tenho de análise, ele vai tratar do tipo de escala que foi utilizado. Então, quando eu fiz a leitura desse artigo específico, eu identifiquei que o artigo adota o tipo de escala 1B, e 1B, quando você vai para outra tela de análise, ele vai corresponder a um tipo específico de artigo, um tipo específico de enfoque do artigo. Seguindo então, tenho aqui algumas dicas na escrita, na estruturação do artigo. São dicas que eu acho que são bem relevantes, bem interessantes, e quanto menos retrabalho você ter na produção da tua pesquisa, mais ágil e menos custosa será a elaboração dessa tua produção. Então, por isso que esses pontos que eu trago aqui, eu acredito que são pontos que tem que ser sempre que eu faço, eu penso nisso aqui quando eu estou propondo alguma coisa. A primeira dica que eu tenho é que o artigo ele deve essencialmente propor algum tipo de contribuição científica ou gerencial. Quando você vai pensar na tua revisão sistemática, por mais que ela tenha um viés teórico muito presente, sempre pergunte-se, né? Será que o teu artigo ele vai trazer uma contribuição científica? Ou será que ele vai servir só como um artigo de gaveta, uma revisão sistemática de gaveta, né? Por isso que muitos artigos, muitas produções, ou até mesmo tua dissertação, tua tese, ela pode ou não ter aderência conforme o tipo de contribuição, a natureza de contribuição que você vai trazer para a ciência. Por isso, sempre, reflita-se. Vale a pena escrever sobre isso? Se não vale a pena escrever sobre isso, você pode simplesmente ler, né, aquilo que já tem produzido. Então, você vai busca uma revisão sistemática já pronta e você lê aquela revisão sistemática para conseguir obter o conhecimento que você precisa. Sempre você tem que tentar trazer algo de novo, de diferente. Quando você chega com uma produção, com um artigo, para um revisor, e ele te responder que ele tem 100 iguais àquele, e ele te perguntar por que
ele deveria escolher a tua e não as outras 100, é aqui que você vai poder argumentar em torno do que teu artigo traz de novo, do que a tua revisão sistemática vai trazer de novo para o campo. Você tem que ser coerente e lógico nos argumentos, tentar o máximo possível de ser lógico, né? Você não pode criar suposições, não pode criar interpretações. Sempre você tem que recorrer àquilo que você tem apresentado nos teus dados e que você pode oferecer de fato de consistente para o campo. Geralmente, eu trabalho com a produção de uma revisão sistemática já formatada em função de uma revista certa, né? Em função da inserção na tese, em função da inserção na dissertação, mas sempre pensando no plano B, porque dificilmente o teu artigo, na primeira tentativa que se fizer, vai ser aprovado. Eu não tenho recordação de artigo assim que eu tenha mandado de primeira vez e que ele tenha sido aceito na primeira vez. Então já se preparem com a rejeição, né? Mas, felizmente, quase sempre o teu artigo ele vai ser aprovado em algum momento. Então, se na primeira tentativa que se fizer não tiver aderência, pode ser que na segunda, na terceira, você consiga fazer isso. E não se desanime se não der certo na primeira, né? Eu já escrevo com base numa norma padrão, geralmente escrevo em APA, isso evita muito o retrabalho de você ter que depois revisar o artigo colocando nas normas. Antes de escrever, revise como é a norma, talvez da revista, ou as normas padrão APA, e escreva com base naquela norma, que vai evitar muito o teu retrabalho. Uma falha assim que muitas vezes tem em artigos é que na norma APA você cita a ideia e não o autor. Ou seja, quando você escreve, quando você faz a costura do teu artigo, da tua revisão sistemática, você não puxa o autor, segundo tal pessoa, segundo tal autor. Você cita a ideia e depois você insere o autor ali como a fonte de onde você tirou aquela informação. E como eu falei, né, anteriormente já, evite máximo o retrabalho daquilo que você fez. Quanto menos ajuste você precisar fazer no artigo, melhor. Principalmente quando você for trabalhar com tradução para o inglês, né, que provavelmente vai ser a língua que você vai utilizar se for traduzido, utilize frases curtas, claras. Seja objetivo naquilo que você escreve. Quando a frase é muito grande, na tradução para o inglês ela vai perder a característica inicial que você propôs. Então, use frase curta e clara. Quanto mais você usar isso, mais vai ser fácil da tua tradução ser lida de forma correta. Você tem que deixar evidente a coesão entre as seções, ou seja, o artigo é uma peça, a revisão sistemática é uma peça contínua, tem um começo, meio e um fim. Isso tem que ficar muito evidente, muito claro quando você escreve o teu artigo. Sempre usa autores atuais, fazendo a associação do que tem mais de recente naquele campo que você vai estar trabalhando. E é claro que você também vai resgatar os clássicos, né, os artigos, os autores basilares no teu campo do conhecimento. Eu, particularmente, gosto muito de figura, de esquema, de framework, de resumos que sintetizam a essência do teu artigo. Isso facilita, inclusive, depois, na leitura do teu artigo, por parte de um editor, de um revisor, ou até mesmo daquela pessoa que vai estar lendo o teu trabalho final. Um problema que eu tenho é de escrever muito, de usar muitas palavras para expressar aquilo que eu preciso colocar no artigo. Então, se você já tem uma revista em mente, um jornal em mente, ou se você já pensa na tua tese, na dissertação, produza com base no número de palavras que você pretende ter, que geralmente para fins de artigo são entre 4 e 20 mil palavras, mas geralmente o artigo vai ter 8 mil palavras, 6, 8 mil palavras. Tente estruturar teu artigo para não precisar suprimir informações depois. Quanto ao número de retorno de artigos que você foi buscar nas bases, não existe um número adequado de artigos para revisão. Ou seja, não são 10 artigos que têm que ser revisados para que você tenha uma revisão sistemática boa. Não são 100, não são 1000. Aí não tem um número correto, né?
mas quanto menor for o número de artigos de retorno da tua revisão, mais profunda vai ter que ser a tua análise, né? Quanto maior for o retorno de artigos, mais você vai ter que talvez ser sintético naquilo que você vai produzir, né? E quanto mais artigos você identificar, de fato, menos dependente você vai ficar de ser muito profundo naqueles poucos artigos que você identificou. Quando eu falei da definição clara do objetivo, né, o foco é esse, que você não se perca quando você desenvolve o artigo naquele objetivo original que você teve, né? Por isso que tem que ficar muito claro o objetivo do começo ao fim do artigo. Uma forma de aprendizado muito boa é quando você revisa artigos de outras pessoas, né? Quando você participa da revisão de revistas ou de eventos. Ali você vai conseguir identificar vários erros, várias falhas que posteriormente você depois não precisa cometer, né? Não precisa esperar você produzir um artigo e mandar para revisão para vir um retorno negativo ou com apontamentos. Você pode fazer isso no artigo dos outros também, né? Identificando o erro dos outros. Tem que ter em mente também, se o teu tema é um tema de pesquisa, é um tema consolidado ou emergente, de certa forma é mais fácil a produção de uma revisão sistemática num tema que é emergente. Isso porque o objetivo, né, primordial, principal de uma revisão sistemática é que você consolide o que você tem produzido sobre aquele tema. Por isso, né, é mais fácil, ou não sei se é mais fácil o termo correto, mas é mais facilitado para quem está escrevendo tratar de tema emergente para revisão sistemática. Isso porque de temas consolidados já tem muita coisa produzida em torno de revisões, né? Quando você vai tabular, criar os seus dados, sempre você tem que tomar nota daquilo que é interessante. Em cada artigo que você for revisar, você vai ter um retorno, muitas vezes de artigos que são interessantes, e alguns desses artigos vão ter tabelas, vão ter formatos, vão ter citações, vão ter informações que depois elas são boas de serem resgatadas quando você for produzir teu próprio artigo. Também é interessante você buscar outros artigos de revisão sistemática já feitos. Ali você vai pegar vários modelos, né, várias formas de escrita, e você pode replicar aquilo para o teu objetivo específico. E quanto mais analítico e menos descritivo você for, melhor. Né? Não se atenha ao ano que foi publicado o artigo, não se atenha à revista que foi publicado o artigo. O importante é que você consiga extrair, na tua revisão sistemática, a essência do tema que você vai estar tratando. Né? Ou seja, é muito mais relevante você identificar, por exemplo, que no campo da economia circular não tem estudos sobre o aspecto, sobre os ciclos biológicos, do que você identificar que a produção teve uma ascensão a partir do ano 2015. Porque todo mundo sabe que esse campo ele foi estudado com maior ênfase a partir dessa data. Então, traga aquilo que tem de novo, de interessante para o teu artigo. Tudo isso vai otimizar o tempo para você e vai te levar a uma produção mais consistente e mais relevante. Então, aqui a gente tem o passo de categorizar os dados. A partir do momento que eu tenho as bases definidas, que eu identifiquei... Só um minutinho. A partir do momento que eu tenho as bases definidas, que eu tenho os meus artigos selecionados com base nos meus critérios próprios de elaboração da revisão sistemática, eu vou partir para categorização daqueles dados que eu achei. E como que eu posso fazer isso? Como eu mostrei, eu tenho a minha tabela. Eu vou voltar nessa tabela ali para mostrar para vocês. Na tabela ou no próprio artigo, que eu acho que eu tenho aqui colocado. Para o tema específico que eu estou tratando, que é de indicadores de economia circular, eu criei dimensões, nessas dimensões categorias com códigos. De todo artigo que eu identifiquei, eu fui lá naquele artigo, depois da leitura, do resumo, da metodologia, talvez dos resultados, das conclusões, eu busquei identificar em qual dimensão
ele se enquadra. Se ele está mais voltado à dimensão social, ambiental ou econômica. E a partir disso, eu vou lá na minha tabela. Só um minutinho. Eu vou lá na minha tabela e eu vou identificar naquela categoria que eu criei em qual aspecto que o artigo vai se enquadrar, e lá no Excel eu vou marcar um X ou colocar uma observação. E dali vai ficar muito mais fácil depois para eu transformar uma tabela com resultados, né, como vai ter aqui para baixo. Porque no final eu vou ter uma tabela sintética, no qual eu vou ter o artigo, né, citando o autor aqui nesse caso, as dimensões analíticas, em qual dimensão ele vai se enquadrar. Se você olhar só para essa tabela aqui, você vai conseguir identificar aquele artigo, sobre qual tema que ele trata, em qual categoria analítica que ele vai se enquadrar. Então, além desse ponto aqui que eu apresentei das dimensões da sustentabilidade, eu tenho outros aspectos que são tirados da própria produção, da própria teoria que existe por trás. Então, no campo da economia circular, nós temos diferentes abordagens de mensuração, nós temos configurações do tema base. Se o indicador ele vai focar mais em economia circular, produto, matéria, energia, qual nível que ele vai abarcar. Quanto à inovação, também tem aspectos citados aqui, e eu defino essas dimensões com base no que já se tem produzido sobre o tema. Se eu não tenho muito conhecimento sobre o tema, eu posso pedir para o meu orientador para que ele me ajude definindo qual aspecto é interessante aqui de ser abordado. E conforme você vai lendo os artigos, você vai identificando que eles vão, de fato, se tratar do aspecto de energia, de material, de produto, de serviço. E aqui fica fácil para você conseguir produzir o artigo depois, tendo definidas essas dimensões. E cada dimensão você vai colocar lá no Excel, na tua planilhinha, vai marcar um X quando o artigo se referir àquele ponto. Indo então para a escrita do artigo, nós temos a questão dos procedimentos metodológicos. E aqui eu preciso discutir o que eu posso incluir e o que eu posso suprimir da revisão sistemática. Eu costumo escrever o artigo nesse formato, estabelecendo objetivo, triando os dados, buscando os artigos, triando os dados, categorizando eles conforme dimensões analíticas, identificando o ano, enfim, todo esse tipo de coisa. E quando eu vou para a escrita, eu inicio pelo método, contando a história que o artigo tem, aquilo que eu fiz para chegar até o final. E essa seção de método, ela tem que ser escrita muito claramente, Você tem que identificar muito bem qual que é o objetivo e de onde o artigo parte. Você tem que ser muito detalhista, apontando tudo aquilo que foi feito, para que depois quem for fazer a leitura do teu artigo consiga identificar, e possivelmente replicar o mesmo passo que você adotou. Nesse ponto, sempre é bom adotar um protocolo de pesquisa. O protocolo de pesquisa é uma fórmula já prescrita por algum autor que vai identificar como que você vai fazer. E aqui nesse ponto tem vários protocolos que podem ser utilizados. E o protocolo ele vai dizer como você vai fazer e quais etapas você vai ter que utilizar para chegar na pesquisa final. E cada protocolo vai ser diferente, vai ser adaptado, ajustado conforme o autor prescreve. Mas a indicação do protocolo de pesquisa, citando no artigo que você usou o protocolo, por si só já é uma coisa relevante, porque você não vai fazer o artigo de forma aleatória. Você vai seguir um passo a passo, que já foi prescrito, que foi pré-definido por um autor que tem conhecimento quanto ao método. E quando você cita que você usou o protocolo do TRANF, por exemplo, que é um dos protocolos que é o protocolo que eu uso, quem vai fazer a leitura do teu artigo já sabe que você usou o passo a passo que ele prescreve. Uma dica: se você identificou alguma coisa no teu artigo que você escreveu que outro autor já fez, que é atípico, você cita
o autor que fez aquele ato, aquela coisa. Né? Um exemplo que eu tenho aqui é que eu cortei, lá quando eu fiz a busca nas bases, Web of Science, o retorno de artigos foi muito grande. O que eu fiz? Eu cortei e peguei somente os 1000 primeiros artigos para utilizar na minha revisão. Por que eu fiz isso? Porque outro autor já fez. E quando esse autor já fez, você cita ele como uma base. Né? Olha, ó, o artigo já... essa ação já foi tomada por outra pessoa. Dessa forma, eu estou replicando o que já foi feito, já foi aceito pela academia. E evita escrever sobre aquilo que todos já sabem o que é. Exemplo, você não precisa conceituar o que é revisão sistemática. Você não precisa conceituar que a tua pesquisa é qualitativa ou quantitativa. Você apenas cita. Né? Você cita que é revisão sistemática e você deixa o espaço nessa seção de métodos para falar daquilo que de fato é relevante. Né? Do passo a passo detalhado do que você fez, do protocolo que você utilizou, do porquê que aquele artigo foi incluído ou foi excluído. Seguindo aqui, o que eu já citei, né? Identificar claramente as strings na tua escrita do método, definir claramente quais bases e quantas você utilizou. Você cita quando você fez a busca dos teus artigos lá nas bases. Isso é muito importante, porque se a busca for feita um mês depois da data que você fez, o comportamento já vai ser diferente. Você indica também se existe uma restrição ou não em termos de tempo. Eu posso fazer um corte temporal de 10 anos de busca de artigos, de 5 anos de busca de artigos. No meu campo, no nosso campo, eu costumo não colocar corte temporal, porque todo artigo que tiver, talvez mais antigo, ele vai entrar também nessa pesquisa. Mas para temas que são estudados já há muito tempo, talvez pegar aquilo que é mais recente seja mais interessante. Como, por exemplo, é o caso da inovação, né, que é um tema que há um certo tempo já é pesquisado. Se você não colocar um limite de tempo, você vai ter um retorno muito grande de artigos e talvez isso fragilize ou dificulte, na verdade, a triagem dos seus dados. E você pode criar ferramentas ou adotar critérios para restringir a um número certo de artigos quando o retorno é muito alto. Ou seja, voltou 50 mil artigos. Você pode voltar nas suas strings, revisar as strings, ver se de fato vai ter o retorno que você precisa, ou você cria um limite de tempo, ou você cria ferramentas para que reduza o número final de artigos que você precisa ter contato, para facilitar também a triagem de dados e a escrita. Né? Sempre tentando não adotar critérios ou ferramentas, enfim, que restringam a potencialidade da tua revisão de descrever aquele objetivo que você vai estar tratando. Né? E não existe um número máximo ou mínimo de artigos que você precisa ter na revisão. Eu já tenho artigos aprovados com o método de revisão que utilizaram 25 artigos, assim como tenho artigos que utilizaram 130, 140 artigos. Aqui não tem uma forma certa, uma receita certa. Né? Cada tema ele vai se comportar de forma diferente. Eu não costumo usar software para referências ou para triagem de dados, mas aqui é uma escolha também, uma opção do pesquisador, que eu prefiro ir na página, né, da própria base de dados, colocar os termos ali, ver como se comporta e dali eu faço a extração dos dados. Eu acho que é um pouco mais ágil, né, pegando o DOI do artigo, colocando na planilha do Excel, dali depois eu posso voltar no próprio artigo. É importante adotar critérios de inclusão e exclusão de artigos, né, e aí tem que ser justificado o porquê que você vai usar só o inglês, ou só o português, o porquê que você vai utilizar só artigos aprovados em revistas, não artigos de evento. Você pode criar filtros para incluir ou não livros, teses, dissertações, conforme naquilo que você pretende. Né? E quanto mais filtros de exclusão de artigos, menor vai ser o retorno que você vai ter. E ali você pode refinar para uma amostra mais relevante para você poder ler depois. E também é muito legalzinho, eu acho que é muito legal, você colocar uma figura resumo do método no teu artigo.
Eu vou então para o artigo, já que a gente falou do método, colocando isso tudo que eu falei aqui. Então, a seção de método aqui tem, nesse caso, tem em torno de 3 páginas, e eu traduzo aquilo que eu coloquei lá como apontamento. Então, eu usei um protocolo, que ele é amplamente utilizado, né, para pesquisas na área das sociais aplicadas. Eu tenho indicação das strings que eu utilizei. Eu tenho um resgate, por exemplo, aqui, ó, de um autor que procedeu à busca inicial nessas bases para definição das strings de busca. Então, esse autor utilizou esse procedimento, citei aqui que ele fez isso. Eu tenho uma tabela indicando quais são as palavras-chave ou os termos de busca. Eu tenho a data de quando foi feita a busca, indicando que não houve restrição cronológica para a execução da pesquisa. Eu tenho uma tabela com o número de artigos inicial que retornou, indicando que eu peguei apenas os 1000 primeiros artigos de cada busca, e nesse caso usei Start para a triagem inicial. Eu tenho critérios de inclusão do artigos claramente definidos, né? Aqui de inclusão e logo na sequência de exclusão. E os critérios de inclusão e exclusão geralmente são meio que padrão, né? Eu utilizei apenas artigos publicados em journal, revisado por pares, somente em inglês, e assim vão outros tipos de critérios que você pode colocar. Nos critérios de exclusão, eles são como se fosse um espelho de inclusão. Pro objetivo fim que eu produzi essa revisão sistemática, eu excluí, por exemplo, artigos que são teóricos, revisão sistemática da literatura e outros tipos de estudos teóricos. Eu foquei apenas em estudos, onde que está aqui? Aqui não está indicado, mas ó, com dados primários. Ou seja, eu utilizei apenas nessa revisão sistemática artigos qualitativos e quantitativos, né, com estudos de caso, com diferentes testes de quant, mas sem utilizar as revisões sistemáticas, porque elas, ou artigos bibliométricos, porque elas não iam retornar o perfil de artigo que eu precisava para fazer essa revisão. Isso é uma escolha que limitou bastante o retorno final que eu tive de artigos, mas eu precisava fazer isso para que o retorno que eu tivesse de dados fosse interessante. Não adianta você retornar, você ter uma base inicial de 10, 15 mil artigos, se no final você não vai ter 10 ou 15 que sejam úteis, né? E aqui a figura do protocolo de pesquisa do Trump, o que é feito. Aqui vai ter o passo a passo da entrada dos artigos e vai excluindo, até que no final eu cheguei nessa amostra aqui. Essa figura, se você não colocar no artigo, geralmente quem vai revisar teu artigo vai pedir. Então, já se planeje para ter um espaço no teu artigo para colocar isso aqui. Voltando para o passo a passo, falei anteriormente que eu costumo dividir a parte da apresentação dos meus resultados na parte estrutural e na parte analítica dos dados. Na parte estrutural, eu vou falar o quê? Vou falar o ano da publicação do artigo, qual o journal que mais publica, ou quais publicaram, né? O fator de impacto, possivelmente, se o artigo foi citado ou não, setor econômico e tipo de pesquisa. Aqui são dados estruturais que são superficiais e que você tem que citar no teu artigo, na tua revisão, porque se você não colocar isso aqui, geralmente alguém vai pedir. Mas não se atenha, não destine muito espaço no teu artigo para essa seção. Isso porque você vai ter mais espaço para apresentar os dados analíticos, né? Aquilo que de fato o teu artigo traz de novo, de relevante para o campo. É sabido por todos que a economia circular é um tema que ele passou a ser muito estudado a partir de 2015. Ou seja, o leitor deste campo, desse assunto, ele já sabe que ele se comporta dessa forma. Então, portanto, não é tão relevante eu falar isso, citar novamente isso, né? Vou voltar novamente para o artigo, para a apresentação dessa parte dessa seção. O item 4 é o item que fala
do aspecto estrutural do artigo, eu indico quantos artigos retornaram, eu tenho uma figurinha bonitinha aqui com os anos de publicação, né? Sempre o pico ascendendo aqui, tradicionalmente a partir de 2015, nesse campo específico. Alguma explicação do porquê que isso se comporta dessa forma, mas bem breve. A indicação dos journals que publicaram. Aqui eu trago a frequência absoluta e relativa para demonstrar o peso que alguns journals têm no nosso campo e o fator de impacto desses journals, dessas revistas, né? De novo, a discussão sobre isso aqui, o que isso representa. E outra tabelinha curtinha sobre o setor econômico, né? Se é indústria, se trata de serviço, se trata da área específica de energia, ou se trata de políticas, né, associadas à cidade, nível do país ou região. Isso tudo são dados que eu vou, quando eu faço a leitura do meu artigo que eu selecionei, daquele 125, eu vou conseguir extrair. Em algum momento o artigo vai citar se ele se trata de indústria, se ele é um estudo de caso, por exemplo, ou um estudo de caso múltiplo. E assim eu finalizo essa sessão. Notem que eu tenho basicamente 2 páginas da apresentação dos aspectos estruturais do artigo, já apresentando resultados. A próxima sessão que eu tenho são as dimensões analíticas. Eu volto aqui para a apresentação, então, do que eu tenho como relevante para esse ponto. É aqui que você vai colocar o plus, né, do teu artigo. Ele não é o ápice do artigo, mas é aqui que você vai trazer dados, resultados interessantes que podem ou não fazer teu artigo ser lido. Aqui teve uma duplicaçãozinha do tema. Mas, o que eu vou colocar aqui? Né? Conforme cada tema de revisão sistemática, você vai ter que criar filtros, né? Criar códigos, criar categorias vindas da teoria, né? Vindos do que já foi feito sobre o tema, e nesse ponto você vai vincular a tua escolha das categorias a autores, né? Para apresentar os dados daqueles artigos que você está revisando. Aqui você vai poder discutir, por exemplo, no campo da sustentabilidade, né? Todos sabem que é conhecido que sempre se trata de aspectos sociais, ambientais e econômicos. E tem vários autores que fundamentam esse ponto. Aqui você apresenta quantos artigos abordam a questão social, quantos artigos abordam a questão econômica, e isso, de fato, é um resultado analítico. Ele não vai ser somente um resultado estrutural, como eu falei aqui. Ele é um achado, esse sim é um achado que você pode extrair e que vai contribuir para você quando você for fundamentar a tua tese, fundamentar a tua dissertação, ou até mesmo produzir o teu artigo. Saindo, então, aqui da apresentação, eu volto para o nosso artigo. Logo de início, eu falo que a minha discussão analítica em torno do meu tema, ele vai ser enfocado essas 11 dimensões. Dimensão econômica, e aqui eu codifico os tipos diferentes, desdobrados das dimensões da sustentabilidade em códigos, no qual o social é A, o ambiental é B e o econômico é C. A codificação de dados, nesse ponto aqui, ela é recomendada porque você vai conseguir produzir um artigo com muitos dados, com muitos artigos, resumindo tudo isso aqui que a gente tem, todas as informações colocadas aqui, eventualmente numa única tabela. Então, a codificação ela vai filtrar informações que são importantes, e você não precisa citar, escrever que tal autor, tal autor, tal autor, tal autor e outro autor, listando 25 autores, falaram sobre o aspecto social. Você vai apenas criar uma tabela, conforme eu tenho aqui no anexo. Um pouquinho mais para frente. Que esse autor, ele se enquadra naquele tipo de código. Esse mesmo autor se enquadra nesse tipo de código. Esse autor se enquadra nesse tipo de código. Daí, se você precisar retornar
para identificar o que é o 3B, é só você voltar nessa mesma tabela analítica que você tem ali, e você consegue visualizar plenamente o que se trata o 3B. Aquele artigo enfoca a eficiência de recursos, por exemplo. Essa codificação, ela é o resultado final, né, da triagem, da leitura dos artigos, e por isso, lá no começo que eu falei, que essa triagem de artigos vai tomar 70% do tempo. A partir do momento que você tem um Excel com esses dados aqui, você vai simplesmente fazer a contagem das repetições que tem. Eu já codifiquei cada artigo como A1, A2, até o 125 aqui. E você vai simplesmente fazer a contagem e identificar naquela tabela que você tem ali a que se refere. Ou seja, se a pessoa pegar só essa tabela aqui, ela vai conseguir identificar cada artigo, cada autor, do que ele tratou. Se ele tratou de energia, se foi no nível micro, meso macro, e por aí vai. Né? Por isso a relevância desse ponto. E voltando no artigo aqui, esse formato de artigo, com essa tabela inicial, e depois dividindo, quando eu falo da dimensão da sustentabilidade, com um texto introdutório, com uma tabelinha colocando o número de frequência de cada evento social, ambiental e econômico, e com uma discussão depois do que isso implica, foi um formato que eu extraí de uma outra revisão sistemática. Né? Por isso que é importante você buscar artigos, ler artigos, se atualizar, que dali você vai pegando modelos para que você possa utilizar depois nas suas pesquisas. E assim eu sigo colocando de cada um das dimensões que eu analisei. E aqui toma um pouco de espaço, né? Justamente porque eu economizei espaço em outros locais para conseguir expandir um pouco mais essa seção. Sempre colocando a tabelinha, que inclusive, quando teve um envio para uma revista, eles pediram para tirar essas tabelas e colocar tudo junto. Só que depois, no envio definitivo, né, que foi aprovado, que foi publicado o artigo, permaneceu nesse formato como está aqui. A próxima sessão que eu tenho é de discussão dos resultados, que aí sim, aqui vai estar o coração do artigo. Aqui você vai poder trazer, de fato, qual que é a contribuição que você tem com o teu artigo, quais achados a tua pesquisa traz, aquilo que pode ser utilizado nas organizações, aquilo que pode ser utilizado por outros autores. E é aqui a seção onde você pode abstrair, você pode construir articulações em torno daquilo que os seus resultados trazem. Ou seja, é daqui que eventualmente meu artigo pode ser citado, inclusive, porque é aqui que eu trago a essência dos dados que eu consegui gerar. Você pode, inclusive, explorar fragilidades ou gaps teóricos e escreva pelo menos uma página. Se você escrever pouco nessa sessão, você vai ser cobrado. Você tem que, de fato, evidenciar a contribuição do teu artigo, os achados interessantes, aquilo que pode, eventualmente, contribuir para a melhoria da prática no campo das organizações ou até mesmo, como é uma revisão sistemática, para outros autores também. Né? Aquilo que você tem de interessante para trazer aqui. Se você escreve pouco, se você é muito superficial, muito genérico, você vai ser cobrado. Em todo artigo que eu mando para revisão, geralmente eles pedem para expandir os resultados, para deixar mais evidente aquilo que eu trouxe de discussão, aquilo que eu trouxe de contribuição para o campo. Ou seja, então já se prepara para sempre expandir essa seção aqui. Uma seção interessante que tem que ter em revisões sistemáticas é a agenda de pesquisas futuras, no qual você vai indicar aquilo que você tem achado, né, que você revisou em todos os artigos, você identificou que existem fragilidades. Lista aqui, então, 4, 5, 6, 10 possibilidades, ou cria uma tabela com várias possibilidades, várias fragilidades para pesquisas futuras, várias possibilidades que podem ser exploradas. Uma vez que você revisa a literatura, você vai identificar nesta literatura
quais fragilidades existem. E assim você vai ter a possibilidade de propor oportunidades, melhorias para pesquisas futuras. Nesse ponto aqui, por exemplo, uma proposição que eu tenho é que, quando eu fiz a leitura dos artigos, eu fiz a divisão entre artigos que tratam dos ciclos técnicos e dos ciclos biológicos da economia circular. Ciclo biológico é quando se trata de matéria-prima que pode ser destinada por compostagem, por exemplo, ou por ciclos técnicos. E um fato é que eu não identifiquei nenhum artigo que trata do ciclo biológico. Ou seja, o gap na literatura que existe é a falta de artigos nesse escopo no ciclo biológico. E isso é um achado relevante para o campo. Ou seja, pesquisadores podem futuramente explorar esse campo em pesquisas futuras, né? E isso é um achado. E assim como outros, eu tenho aqui a questão do desenvolvimento sustentável, que foi subexplorado também nesse campo, cadeia de suprimento, não foi muito explorado também, e assim vai. Tenho 5, 6 proposições. Tudo isso é interessante para quem vai ler o artigo. Então vejam que não é o ano da publicação que é interessante. É isso aqui, essa essência de indicação de fragilidades, né, de críticas que você faz, que podem levar teu artigo a ser lido. Na seção de considerações finais, não é uma repetição do resultado, é uma repetição da tua discussão. Você vai identificar, você vai trazer novamente o objetivo da tua pesquisa, você vai argumentar em torno das limitações, fragilidades que teu artigo tem, né, sem ser muito geral nem muito específico, porque sendo você que escreveu o artigo, você vai conhecer qual fragilidade e qual limitação teu artigo tem, né? E sempre apontando a contribuição teórica, né? Eventualmente criando os parágrafos ou subseções nas considerações finais sobre a tua contribuição teórica, contribuição para o campo de pesquisa que você trouxe com o teu artigo, contribuição gerencial e prática, né, para as organizações, para as empresas, eventualmente uma contribuição para um setor específico, quando você faz no setor específico, e a contribuição em relevância social, que recentemente tem sido muito abordada e buscada nos artigos. Ou seja, se você falar sobre essas contribuições, se você conseguir visualizar no teu artigo essas contribuições, você cumpriu o objetivo do teu artigo, né? Porque ele tem que, né, num aspecto ótimo, trazer contribuições para todos esses campos. Se você conseguir, de fato, fazer isso, você conseguiu fazer uma boa revisão sistemática. Vou aqui para o meu artigo, para o nosso artigo, e eu tenho a seção de considerações finais e limitações. Faço um resgate do objetivo e apresento as contribuições. Uma contribuição aqui, outra contribuição aqui, e assim vai. E a última seção das limitações. E nessas limitações, você pode já identificar, além daquelas possibilidades de pesquisas futuras extraídas da literatura, outros pontos também podem ser abordados. E notem que eu, a partir de uma altura do artigo, mas eu não falei do começo, né? Eu abordei várias seções do artigo, abordei categorização, só que eu sempre deixo para fazer a revisão sistemática e a introdução do artigo no final. Na verdade, a última parte que eu faço do artigo é o resumo, né? Até porque não tem como fazer o resumo antes se você não sabe o que o teu artigo vai falar. Mas depois que eu construo todo essa argumentação em torno dos resultados, do como eu consegui os resultados, eu vejo o espaço que eu ainda tenho no artigo e eu vou produzir a revisão sistemática. Eu vou produzir a revisão de literatura da revisão sistemática, né? E você não pode ser repetitivo, você não pode falar aquilo que você já falou nas outras sessões. O que é muito importante que você coloque nesse ponto aqui. Você tem que ter claramente definido quem é e quem é o autor base que define o teu conceito principal e qual é o conceito principal que você traz daquele tema que você está tratando. Se o tema é economia circular, traga um autor base e conceitue. Economia circular sempre tem que ser
parta desse princípio. Tente ser menos generalista e mais específico. A partir do momento que eu defina o conceito de economia circular, eu posso partir, né, claro, numa costura, numa construção, eu posso partir do tema específico que eu estou tratando, que são indicadores dentro da economia circular. Não é relevante você ficar falando parágrafos e parágrafos do que é economia circular. Seja mais específico, mais claro e vá direto para o ponto que você precisa. E, como você já identificou 100, 125, 130, 200 artigos na tua revisão, use esses mesmos artigos para fundamentar a revisão da literatura, a seção teórica do teu trabalho. Isso vai poupar muito tempo para você. Então, eu coloquei você ir buscar outros artigos porque você já tem uma base gigante de artigos para ser utilizado. Nesse ponto aqui, eu digo que eu produzi minha tese, meu projeto de tese inteiro, com base nas 3 revisões sistemáticas que eu fiz. Porque dali eu consegui extrair todas as informações que eu precisava e, na verdade, com um plus, né, com um acréscimo de vários artigos. Depois, eu vou mostrar aqui no artigo a seção. Eu tenho uma seção da revisão teórica, resgatando autores clássicos, né, do fundamento da economia circular, e eu tenho 2 páginas. Depois, posteriormente, essa versão foi reduzida para 1 página, que era o espaço que eu tinha. Eu não poderia suprimir resultados ou dados da seção de método. Portanto, eu fui para a seção que poderia ser suprimida, que é essa seção aqui. Por isso que eu deixo sempre ela para fazer, né, para casar ela depois com o resto do artigo. E respeitando sempre o espaço que eu tenho. E eu tenho a introdução do artigo. Na introdução, tem que ser explicitada de forma muito clara qual que é a lacuna que eu pretendo preencher e qual o objetivo que eu tenho com esse artigo. Além do título e do resumo do teu artigo, o que vai atrair ou não a atenção do possível leitor do teu artigo, da tua tese, enfim, é a introdução. Se eu pegar um artigo para leitura e na introdução eu não conseguir achar a sintonia ou não conseguir identificar aquilo que eu preciso para o meu caso específico, eu não vou ler o resto do artigo. Então, portanto, essa seção é muito relevante e aqui você tem que demonstrar aquilo que você trouxe de contribuição e aquilo que você quer fazer, que você quer deixar delegado, né, para eventuais possíveis estudos que continuem a partir de onde você parou. Sempre comece com a frase: a sustentabilidade a inovação seja assertivo. Comece já indicando, puxando o tema básico que você está trazendo. Use frases curtas, objetivas, né, para ser mais objetivo possível no tempo. E eu costumo usar esse arquétipo aqui dessa estrutura de introdução. Eu tenho um parágrafo introduzindo o tema, no meu caso aqui, indicadores de economia circular. No segundo parágrafo, eu trago um panorama sobre o tema, avanços recentes, dados estatísticos, econômicos, né, aqueles dados que a gente pode resgatar falando do porquê que é relevante, do porquê que é pertinente eu falar sobre o tema. No terceiro, eu já trago a fragilidade, a lacuna ou gap de pesquisa que eu tenho para ser suprida, né? O artigo ele foi produzido em função de uma fragilidade que existe na literatura. Aqui eu apresento qual é a fragilidade. Eu deixo muito claro onde está a falha e qual proposta que eu vou ter para sanar essa falha, que seria o parágrafo seguinte, na qual você justifica qual relevância a tua pesquisa vai ter para suprir aquela fragilidade. Na sequência, traz o objetivo de pesquisa claramente definido, né? Pode colocar assim, o objetivo desse artigo e você cita a frase, você coloca a frase. Você não pode deixar um artigo sem a definição clara do que teu artigo está propondo, do que está trazendo. E se tiver espaço, ou se você quiser, muitas vezes eu não coloco esse sexto parágrafo, que é a estrutura do artigo, no qual você vai falar
sobre as seções seguintes. Volto para o artigo. A introdução, junto com o resumo, eu tenho 2 páginas, né? Em torno de 1 página e meia de introdução. Eu tenho um parágrafo introduzindo o tema, a economia circular, e assim eu sigo. Eu tenho dados atuais ou relevantes sobre o campo. Eu falo da lacuna que existe. Eu falo da justificativa do artigo, do porquê que esse artigo é relevante. Trago o objetivo. O objetivo do artigo é analisar e assim segue. E uma seção seguinte com a estruturação. E essa seção, muitas vezes, eu não coloquei em artigos e tem revisor que pede, assim como pode acontecer de você colocar e ter revisor que peça para você tirar. Aí depende muito para onde você manda quem vai ler teu artigo. E por fim, né, que é uma seção que inicia, na verdade, o artigo é o resumo da palavra-chave, que é a capa do teu artigo, é a capa da tua revisão sistemática. É por ali que outros leitores vão poder identificar o teu artigo como relevante ou não. Ou é por ali que outros autores vão conseguir achar o teu artigo. Anteriormente eu falei, né, dos 6.000 artigos, como é que eu fiz a triagem desses artigos. Eu não li, claro que não li os 6.000 artigos. Eu fui artigo, né, por artigo, olhando o título. Se o título for atrativo, fui para o resumo. E ali no resumo você consegue identificar se ele vai ser ou não relevante para a tua pesquisa. Portanto, se você não descreve claramente o que a tua pesquisa é na seção de resumo, você não vai conseguir atingir a pessoa certa ou o leitor certo da forma correta. Então, no artigo que eu tenho aqui, você coloca uma frase introduzindo o tema novamente, escreve mais alguma coisa sobre isso, e se for preciso, você suprime e deixa só uma frase sobre a introdução do tema, apresenta o objetivo de forma clara e objetiva, sempre colocando esse objetivo alinhado com as demais seções do artigo, né? Obviamente. Explica brevemente o teu método, ou como que você fez isso, para que a pessoa que vai ler teu artigo identifique que este é o tema, este é o objetivo, este é o método. Apresenta os resultados de forma breve também, tentando chamar o leitor para a leitura profunda do resto que você tem que apresentar nas sessões seguintes, e eventualmente você colocando restrições ou fragilidades ou conclusões, mas sem também apresentar nada de fato de conclusivo, né? Para que você faça o leitor do teu resumo, faça com que o leitor do teu resumo se transforme no leitor do teu artigo, né? Que você faça ele ler teu artigo inteiro. E muito cuidado com as palavras-chave que você utiliza. Elas têm que ser palavras assertivas, porque principalmente nos buscadores que você vai utilizar depois, nas bases que você vai utilizar depois, essas palavras elas vão definir ou não se o teu artigo vai ser identificado, se ele vai ser encontrado. Nesse caso aqui, eu tenho a palavra-chave economia circular, eu tenho a palavra-chave indicadores, porque o artigo se trata de indicadores, de métricas, de ferramentas de avaliação, e posteriormente, não nessa versão, mas na outra versão, tem o termo inovação. Como artigo se trata também de inovação. E assim você vai conseguir que o teu artigo seja localizado, pelo menos localizado, né, pelo possível leitor. Se de fato ele vai ser útil ou não para o leitor, é isso que ele vai definir com a leitura do resto do teu artigo. Em relação às referências, o que existe além da trágica tarefa, da trágica e demorada tarefa de você formatar o artigo nas normas, na parte das referências. Eu costumo sempre tentar fazer com que as referências sejam atuais no artigo, que elas sejam alinhadas com o meu tema de pesquisa, que as bases ou as revistas das quais elas provêm sejam boas, né? Boas revistas, bons journals produzem, né, boas leituras. Né? Talvez nem sempre seja assim, mas isso quase como regra é isso. E dependendo do foco que o teu artigo tem, do foco que a tua revisão sistemática tem, de quem você quer que leia teu artigo,
é bom você ter referências em inglês. Isso não estou falando que a publicação no idioma português ou outros eventuais idiomas não sejam boas. Mas o inglês é o idioma que ele pode ser lido por todos, né? Qualquer pessoa no mundo pode identificar, achar teu artigo e ler teu artigo. E mesmo que o teu fenômeno seja local, ele pode ser interessante para a audiência de qualquer lugar, de qualquer pessoa no mundo. E só para finalizar aqui a minha fala, que eu já vou estourar o meu tempo, eu não falei de forma muito rápida para conseguir passar por todos os aspectos, mas eu acredito que uma questão que é crucial, que é relevante, também como aprendizado para a elaboração da revisão sistemática de artigos, de uma forma geral, é o envio para a revista. Né? Quando você chega a transformar a tua revisão sistemática, da tese, da dissertação, seja do que for, em um artigo, e ali você manda para revisão por pares, que geralmente os pares têm muito mais conhecimento, muito mais um histórico muito maior de produção do que o teu. Então, portanto, eles podem falar com maior propriedade sobre aquilo, né? Por mais que o artigo seja só seu. Esse passo é um teste real da aderência do artigo, né? A prova que você vai ter de que se aquilo que você produziu na tese ou na dissertação ou na revisão sistemática, de fato tem aderência com o que comumente se cobra no campo. Demanda muitas vezes revisões sucessivas. Eu tive um caso de um artigo que eu consegui o aceite na revista. O tempo de produção do artigo ele foi menor do que o tempo necessário para o ajuste das demandas que os revisores pediram. Se eu levei uma semana, duas para escrever o artigo, levei mais de um mês para fazer o ajuste do artigo como eles queriam. E sempre tentar ser flexível com as exigências que o revisor traz. Porque, inclusive, eu erro constantemente em relação a isso, né? Acho que a falta de experiência que eu tenho leva a isso, mas falar que não para um revisor é uma sentença de rejeição. Sempre você tem que alinhar, né? Entender pelo menos o que o revisor está pedindo e, se for viável, você cumprir. Se não for viável aquela alteração na tua revisão, no teu artigo, você tem que ter uma justificativa, uma fundamentação muito bem argumentada do porquê que aquilo, do porquê que você não vai atender aquela demanda, aquela exigência. E se de fato a tua argumentação for relevante, aí você vai conseguir contornar aquilo que o revisor está pedindo. E não dá para colocar a justificativa, por exemplo, como eu usei há algum tempo atrás, bem recente, inclusive essa falha minha, de que o artigo não comporta espaço para aquele tipo de revisão, né? Então, esse tipo de argumentação ele não vai colar com o revisor. Sempre tente aprender a atender de forma plena aquilo que está se pedindo, ou justificar de forma consistente. E assim, você vai ter um artigo, né, do início ao fim, que ele vai ser uma colcha de retalhos, né? Não que ele vai ser um tecido único e não uma colcha de retalhos. Quando você trabalha, quando você produz uma estrutura como é uma revisão sistemática, você vai trabalhar com um número muito grande de dados, de informações que já foram lidas, já foram interpretadas e que expressam uma dada realidade. A partir do momento que você produz uma revisão sistemática, seja com poucos ou muitos artigos revisados, o produto espera-se que o produto final ele seja um tecido único, que ele seja uma coisa bonita, uma coisa agradável, que o possível leitor inicie lá pelo teu título, passe pelo teu resumo, pela introdução, e que ele sinta-se atraído pela leitura do artigo, né? Para que você não crie apenas uma produção de gaveta, para que o teu esforço na elaboração do artigo ele não fique apenas realmente no esforço, né? Que ele produza um resultado interessante e que a tua contribuição possa, de fato, né, chegar aos leitores, chegar a uma audiência, uma possível audiência, e ser apreciada de forma correta. E para isso você vai precisar, né, produzir um documento, um artigo, que ele seja completo, do início ao fim, que ele não seja
um pedaço juntado ao outro, né? Que seja uma estrutura legal e interessante de ser lido, né? Para que depois você possa eventualmente ser citado quando você apresentar esse artigo num evento que ele atrai a atenção do leitor e que ele gere discussão, né? E eu acho que seria isso que eu tenho para trazer hoje para vocês. Eu acho que deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Acabei não vendo se tinham colocações, observações. Nossa, acabei de 70 comentários. Assim, eu acho que eu falei bastante rápido. E é claro que essa visão que eu tenho da produção desse tipo de artigo, ela não é só assim que é feito, né? Tem várias formas de serem feitas, só que a forma que eu consegui encontrar, uma forma agradável de produção do artigo, uma forma gostosa de escrita, foi essa, né? Foi fazendo esse passo a passo e que parece que ele é trabalhoso, que ele demora um tempo, né, para ser feito. E de fato ele demora, né? Porque o artigo ele tem que demandar um esforço. Até porque se você produzir uma coisa muito rápida, pode ser que não seja tão bom assim. Mas esse formato que eu achei é que eu compartilho, né, com vocês e acredito que os professores tenham suas próprias formas até bem mais eficientes do que essa para fazer. Mas a forma que eu achei para fazer que foi boa, que acredito que demanda menos revisão pós-escrita, foi essa. Eu espero que eu não tenha atropelado o conteúdo para conseguir passar tudo que eu tinha para falar aqui. Vou dar uma olhadinha nos comentários para ver se não tem nada para ser respondido. Bem legal, Edson, e até complementando, né, nós fizemos essas revisões sistemáticas em paralelo, né, e muitas das observações, sugestões dos avaliadores ajudaram a direcionar a tese, porque nós tínhamos uma intenção e a partir, né, dos argumentos, sugestões, recomendações que vinham, a gente ia redirecionando a tese. Inclusive, recentemente nós tivemos, né, do primeiro piloto da coleta de dados, um feedback muito bom, muito consistente, da revista Business Strategy and Environment, e nós fizemos os ajustes e até já incluímos, né, na versão final da tese aquilo que eles propuseram, porque de fato eram sugestões muito significativas e que tornavam o trabalho mais robusto. Então, se entende que não existe consenso, né? Alguns dizem que você não pode publicar nada da tese por causa da originalidade, e hoje já existem entendimentos diferentes, até porque muitos programas exigem que o aluno construa a sua tese em formato de artigo, e o regimento prevê que algum artigo já tenha sido publicado. Então, eu, pessoalmente, sou adepta dessa linha, né, de que essa interação com pares ela fortalece, aumenta a consistência e vai amadurecendo a ideia da tese. E isso faz com que você consiga fazer um trabalho, né, que possa ter um valor maior para a comunidade científica e leitores daquele campo de conhecimento. E eu diria assim, né, Edson, cada trabalho é um novo aprendizado, né? Muitas vezes a gente parte de um protocolo, de uma ideia, e precisa ir se reinventando à medida que você encontra os resultados. Você pensava sistematizar de um jeito, mas os artigos pregressos não falam daquele assunto, mas você encontra outras evidências e você precisa se replanejar. Então, é um processo de ir e vir, e que fazendo você vai se familiarizando com as etapas e vai se apropriando do processo. E o Edson, ele fez isso muito bem ao longo de toda a sua formação doutoral e conseguimos excelentes resultados a partir dessas publicações. Inclusive, temos uma que está em R1, que deve sair em breve, né, o resultado. Torcemos para que também seja aprovado. Amém.
E todos que foram feitos a gente conseguiu publicar, né? Isso é muito bom. Como ele disse, nem sempre na primeira revista, porque as revistas elas também têm planejamentos internos. Eles definem temas prioritários e nós, réis mortais, desconhecemos quais são os tópicos prioritários daquela revista. Se você não conhece o editor, não tem uma proximidade com ele, às vezes você submete, eles dizem assim, o artigo é interessante, é consistente, está bem escrito, mas neste momento esse tema não é prioritário na nossa revista. Então, você não recebeu nenhum feedback que vai contribuir para melhorar o seu trabalho, mas você tem todo um trabalho de fazer a escolha de uma nova revista, adequar o artigo para aquela revista, você precisa citar artigos que foram publicados naquela revista no teu artigo, muito embora todas usam APA, a forma de fazer as referências, a forma de citar o autor no corpo do trabalho, ela muda de revista para revista, então vai sempre de novo 2, 3 horas para você fazer esse ajuste. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que chamar a atenção, né? É trabalhoso fazer revisão sistemática de literatura. Se você for contabilizar todas as horas trabalhadas, são no mínimo 200 horas para você fazer um artigo consistente, né? Mas o resultado fica muito bom. Você começa a conhecer aquele assunto que você pretende investigar, características, especificidades, quem são os autores que eu publico, o que é escrito sobre esse assunto, e isso vai fortalecendo o teu argumento para uma tese, por exemplo, ou para escrever uma dissertação. Simone, até colocando que o aluno que está no stricto sensu, de uma forma ou de outra, vai ter que escrever sua revisão de literatura. E se fizer de uma maneira, pega aqui, tira dali, receber um artigo de um colega, né? Dá o mesmo trabalho, o volume de trabalho, a carga horária é a mesma. Então, você fazer algo sistemático, né? Você pode fazer uma publicação e incorporar esses artigos que você selecionou no teu referencial. Então, isso é muito bacana, né? E o Edson, assim, ele teve uma didática muito bacana, porque paralelo ao que ele ia falando aqui, tinha uma discussão no chat aí, né? Comentários, explicações, né? A Simone, a Ieda, a Sai, né? Todos envolvidos, né? Para colocar em discussão uma coisa que eu também queria já ter falado até na apresentação da Kelly, é que nós temos alunos no mestrado e no doutorado que se destacam justamente porque eles têm uma iniciativa, um pouco mais de iniciativa, têm curiosidade e criatividade para explorar. Então, isso são elementos necessários para um pesquisador, né? A persistência, né? a dedicação para ter uma boa formação. E claro que você pode ser mestre ou doutor sem tudo isso, mas isso é um adicional que o aluno tem que conquistar e não é visto em sala de aula, não é visto em lugar nenhum. Quando eu já vinha há um tempo com alguns alunos buscando um software para transcrição, porque realmente na pesquisa qualitativa a gente sofre demais, e aquele sim, nós conversar, ela começou a ver daqui, ver dali. Quando ela veio, ela já apresentou uma transcrição que tinha usado o transcriptor, né? Então, veja, essa parte que vem do aluno, né? E que às vezes até, depois, a primeira vez que eu vi, eu já disse, isso aí nós temos que comunicar, a gente tem que capacitar os colegas aí nossos com esse aplicativo, né? Porque foi importante esse teu trabalho, de alguma maneira pode ajudar outros, né? Então, se cada um vai buscando se desenvolver, fazer alguma coisa, esse ambiente aqui das oficinas é um ambiente para a gente multiplicar isso e instrumentalizar, né? Você tem disciplinas para aprofundar conhecimentos, métodos, etc., né? Mas as oficinas, essa interação dos grupos de pesquisa, seja no próprio grupo, quando cada aluno apresenta o que está pesquisando, os outros comentam, né? E a gente até discutia no chat, não no chat, mas no WhatsApp dos professores,
que existe uma baixa participação do alunado nas discussões aqui, né? E isso eu acho que é natural, porque o aluno está absorvendo aquilo para usar na sequência, né? Mas à medida que todos vão se envolvendo mais com essas investigações paralelas, que vão buscando complementar a sua formação de uma maneira mais autônoma, né? A gente vai avançando como grupo, como um programa, né? Então, eu acho que é muito interessante essa e outras tantas. Eu fiquei muito, assim, impactado com as oficinas que a Ana Cláudia fez no passado, a Kelly, né? Sobre